Um bom dia a todos aí. Agradecer aí o convite da PEP, né, da Squad de Investimentos, para moderar esse painel, né, aí na pessoa do Herbert e do Toninho, tá, que fez esse convite direto para mim, para substituir aí o Glauber. Então, vamos começar. Então, sim, apesar né, dos ajustes trazidos aí pela resolução, né, CVM 175, já estarem em vigor, né, e desse tema ter sido amplamente debatido, né, nos fóruns e eventos do setor, ainda persistem muitas dúvidas práticas ali sobre como as entidades fechadas para implementar esse novo arcabouço, né, a favor, e também sobre os riscos e desafios jurídicos e operacionais que ela impõe, né, que vai ser o tema aí que o Dr. Carlos vai falar. Então, a 5 hoje, né, ela representa uma mudança estrutural, né, no modelo de fundos, né, introduzindo o conceito de classe de cotas e ampliando ali a liberdade contratual entre gestores e administradores. Então, para as entidades, né, isso significa repensar ali as políticas de investimentos, revisar contratos e aperfeiçoar os mecanismos de governança. Então, esse novo ambiente ele traz né, oportunidades aí de eficiência e diversificação, né, através das classes, e também zonas de risco regulatório, né, especialmente na compatibilização de deveres fiduciários, transparência de custos e responsabilidade entre prestadores de serviço, aqui focado nos gestores e administradores, tá, das carteiras. Então, para aprofundar nesses aspectos jurídica e regulatória, convido agora, né, o nosso palestrante, o Dr. Carlos, aí, advogado sócio da JCM, a visão do 375 redefine o papel e as responsabilidades das EFPCs desse novo cenário normativo. Dr. Carlos, a palavra é sua. Olá, senhores. Bom dia. Obrigado, Hermano. Obrigado à PEP pelo convite, Código de Investimentos, na pessoa do Herbert, do Toninho. Prazer estar aqui para a gente bater esse papo sobre essas alterações tão importantes para o nosso mercado de fundo de pensão, para o mercado financeiro de uma forma geral. Deixa eu tentar. Não está aparecendo para mim a minha apresentação. Compartilhar. Regina, peço, claro que ia dar problema agora, mas eu vou antecipar aqui a minha fala, mas se vocês puderem colocar a minha apresentação, eu agradeço. Então, para quem não me conhece, sou Carlos Alberto, sócio da JCM. A JCM é um escritório, consultoria um escritório de advocacia, tem um braço de consultoria com soluções completas aí para a previdência complementar, no que se refere a questões de passivo, a questões jurídicas, tributárias e questões jurídicas de investimento, né? A gente não estou aqui na posição de advogado para trazer uma leitura de toda essa situação aí que a 175 coloca para a gente diante de uma alteração substancial, né, do regramento de fundos de investimento. Hermano, por gentileza, consegue compartilhar minha apresentação? Deu algum problema aqui no meu Mac, não estou conseguindo. Tá, eu vou tentar aqui, tá, Dr. Carlos? Só um segundinho. Tá um monte de interrogação na minha tela. E então hoje eu pretendo falar com vocês assim, Eu o já que vou acontece. compartilhar. Obrigado, Regina. Desculpa. A gente vai falar um pouco aqui desses desdobramentos da Resolução 75. Vou passar com vocês brevemente ali como que surgiu toda essa questão da 175, quais são as principais
alterações aí que impactam o investidor profissional, fundo de pensão, tentando trazer para vocês um pouco da minha experiência aí ao longo desses anos trabalhando nesse mercado. Eu tive a felicidade de acompanhar todas essas últimas alterações legislativas aí, a 409, 555 e agora com a 175. Esses são momentos de substancial alteração normativa que demandam muita atenção da entidade, né? Eu tenho o sentimento que existe um certo conforto sobre o ponto de vista dos aspectos financeiros e de investimentos dessa nova norma, mas as questões jurídicas que carregam riscos relevantes na 175, elas talvez não estejam recebendo a atenção adequada, né? E então, só para a gente recapitular, a 175 ela foi publicada ali no final de dezembro de 2022. Ela consolidou a instrução CVM 555, que trata, né, dos fundos que são habitualmente utilizados pelas entidades e suas estruturas de investimento, e outras 38 normas. Então, ela tem uma parte geral e diversos anexos com essas classes de fundos, englobando todos esses fundos aí que o caro Diego e o Rafael muito bem falaram, fundos imobiliários, FDICs e por aí vai, são 12 anexos. Então, mas a gente vai centralizar a nossa conversa aqui na parte geral da 175, uma leitura jurídica, e no anexo 1 dos fundos de investimentos financeiros, que tem um impacto muito grande aí nas entidades, tá? Então, a resolução 175, ela surge, né, nessa tentativa de modernização do mercado, de trazer o mercado para padrões internacionais, busca de maior transparência para os investidores, de segurança jurídica e mirando a facilidade de interação do mercado brasileiro com o mercado global, né? Então, na feita que a gente tem padrões de, de report, de controles de riscos, de obrigações dos prestadores de serviços, né? Uma estrutura mais adequada ao que é praticado lá fora, a conversa, o entendimento do investidor global é muito mais fácil. Então, isso de fato atrai o capital estrangeiro. Então, e aí a lei a 175 ela está fundamentada de fato ali na lei da liberdade econômica, que trouxe uma série de novidades no mercado de fundo de investimento, não pode deixar, criando um capítulo novo no Código Civil para tratar do fundo de investimento, cuja natureza jurídica restou definida como um condomínio de natureza especial, né, que é representado ali pelo administrador, é sujeito de direitos e obrigações, mas representado pelo administrador. E a discussão da 175 foi muito longa, tem base também nesse decreto 10.139, que exigiu que toda a administração pública revisse suas normas, a exemplo aí também da nossa Previc 23, que consolidou as normas e teve toda essa revisão normativa, né? Então, toda a jurisprudência administrativa e judicial e a conversa com os agentes de mercado foi muito longa para se chegar a esse ponto, haja vista que a lei da que é 2019 e a 175 saiu apenas no final de 2021. Então, foi a maior consulta pública que o mercado já enfrentou, assim, é uma contribuição muito ampla aí de todos os players do mercado, tá? E aí, no ambiente da previdência privada, a resolução do Conselho Monetário Nacional 5202 veio adequar a 4994, que é a norma das nossas diretrizes de investimento, a linguagem
de classes e subclasses introduzidas pela 175, trouxe outras novidades ali, e ela que permite agora a gente adequar toda essa linguagem da nossa governança, dos nossos internos, a essa nova realidade, essa revolução que a 175 traz para o mercado de fundos de investimento. Só para lembrar, o mercado de fundos de investimento brasileiro possui um patrimônio hoje de cerca de 10 trilhões, cresceu 10% esse ano, tá? E espera-se, claro, como já falei, que a 175 ela promova um ambiente para que esse mercado cresça ainda mais, tá? Então, o patrimônio de fundos de pensão, ele tem cerca de 40% do patrimônio de fundos de pensão investido em fundos de investimento. Então, essa norma, ela é de fato muito importante para as entidades, né? E é um momento de profunda alteração normativa, sob o ponto de vista de responsabilidade, sob o ponto de vista de alternativas para lidar com situações de estresse do fundo, de liquidez. E apenas para lembrar, a resolução Previc 23, ela consagrou ali o ato regular de gestão. Ele está bastante relacionado aí à postura que a gente entende adequada nesse ambiente que a gente encontra agora com a plena vigência da 175. Pode passar, por favor. Então, a ideia aqui é mostrar alguns pontos para vocês, sem muito juridiquês, mas na tentativa de ser muito juridiquês, afinal, não pretender nenhum artigo de lei para a gente falar profundamente a respeito, mas é importante entender que a adaptação dessa nova realidade do mercado de fundo de investimento foi uma adaptação muito grande, né, de mais de 30 mil fundos, que, e ela foi meio feita a toque de caixa, em que pese parecer muito tempo, né, final de 2022 até 30 de 6 de 2025, que foi o prazo final ali de adequação dos fundos de investimentos a 175, é muita coisa para ser feita. Então, essas alterações, elas colocaram aí os nossos colegas, prestadores de serviços, gestores e administradores num desafio relevante de adequação. Tá? Então, a entidade, né, como vocês provavelmente já sabem, a publicação da 175, ela demanda ali uma revisão das políticas de investimento, dos regulamentos dos fundos de investimentos, ela altera um pouco a relação jurídica, um pouco não, substancialmente essa relação jurídica do fundo de investimento com seus prestadores de serviços essenciais, né? Porque na norma anterior você tinha um contrato de gestão celebrado pelo fundo de investimento, em que o fundo de investimento era representado pelo administrador, né, e contratava ali, por meio do que se chamava uma terceirização da gestão, o gestor do fundo. Não existe dúvida que o administrador ele era o gatekeeper, né, dos fundos de investimento, ele tem o dever de fiscalizar o gestor, segundo a norma anterior. Então, isso tudo deixou de existir. A questão do gatekeeper, do dever de fiscalização do administrador, com um enfoque muito grande de responsabilidades e de protagonismo mesmo na figura do gestor, né? Então, quando a gente perde esse dever de fiscalizar, a lei da liberdade econômica já tinha dado a possibilidade da CVM regular a extinção da solidariedade dos prestadores de serviços profissionais. Então, o exemplo da solidariedade, ela todos os direitos que existiam nesses contratos na norma anterior, e aí falando da adaptação do estoque de fundos mesmo, né? Então, os fundos que já estavam em vigor quando da entrada em vigor da 175, já estavam, né,
quando entraram em vigor da 175, essa adaptação, ela, ela tem sido feita muito em razão da quantidade de fundos por atos do administrador do fundo de investimento, no sentido de que alguns direitos que eram consagrados nos contratos, direitos dos investidores, eles não, não têm sido considerados na adaptação dos fundos de investimento. Então, é tudo bem, gente. A gente vai abrir, vai registrar um fundo de investimento hoje, nessa nova realidade, não existe nenhum prejuízo da gente olhar estritamente para o que está disposto na lei. Mas se eu tenho um contrato que estava em vigor antes da 175, que, me, em que pese toda a modernização e dita proteção do investidor que a 175 traz, existem pontos da norma anterior que são muito mais benéficos e constavam contratualmente formalizados, né, por vontade das partes. Não só a questão da solidariedade, mas a questão do dever de fiscalizar e todo o operacional para verificação de desenquadramentos e por aí vai. Então, esse novo cenário da 175, ela de fato coloca o investidor fundo de pensão numa situação de fato, investidor profissional, no sentido de que ele deixa de ter uma salvaguarda ali, no caso de prejuízo do fundo, que era a capacidade financeira do administrador, tendo em vista que ele tinha uma solidariedade com o gestor com relação a eventuais prejuízos causados ao fundo de investimento, aos cotistas. Tá? Então, o mercado nessa adaptação ele fez essa adaptação 75 a toque de caixa, muitas vezes só por ato do administrador e não levando em consideração esses contratos que são válidos. Né? Então, esses contratos muitas vezes foram extintos sem considerar o direito do fundo de investimento. Né? E são contratos que constituem um ato jurídico perfeito, o direito adquirido. Então, eles têm que ser considerados nessa adaptação. Pode passar, por favor. Então, quando a gente extingue um contrato que era celebrado em benefício do fundo, e o administrador toma frente, extingue esse contrato sem considerar os benefícios que esses contratos traziam para o fundo, a gente tem fatalmente aí uma postura contrária aos interesses do fundo de investimento. Então, cabe ao gestor e o administrador buscar as melhores condições para o fundo de investimento. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui com relação a esse ponto, eu vou tentar correr um pouco mais para a gente conseguir falar de tudo, é que a gente precisa olhar a situação que estava posta antes da norma para aqueles fundos do estoque, para poder sentar e negociar essa nova situação, que é a situação das responsabilidades dos prestadores de serviços diante dessa nova realidade normativa. Tá? De fato, assim, o gestor ele tem o protagonismo, e isso vai implica já diretamente aí na governança das entidades, uma atenção ao ato regular de gestão nesse processo decisório para levar isso em consideração nos processos de seleção de gestores, tá bom? Vamos lá, pode passar. Então, assim, no momento da tomada de decisão pela contratação desses prestadores de serviço, o ato regular, o processo de tomada de decisão da entidade, ela levou em consideração as situações que existiam lá no passado, que era uma solidariedade que dava uma segurança tremenda para
a entidade investir em diversos gestores do mercado, sabendo que ali existia uma solidariedade, que essa solidariedade ela estava precificada no contrato, em que pese a gente saber que, de fato, hoje está consagrado o entendimento que o gestor ele é o protagonista, né? O mercado de fundos de investimento cresceu muito, o administrador ele passou a ter uma postura mais escriturária ali, mas não há como negar que está formalizado um ato jurídico no momento do investimento que está baseado na norma anterior. Então, esse é um cuidado que tem que ter, as entidades têm que ter, porque agora é um momento de reavaliação dessa situação. Já que essas responsabilidades, elas têm alterado tanto, seja quanto à solidariedade, seja com relação a responsabilidade, até a responsabilidade limitada do cotista, ou com relação à responsabilidade dos prestadores de serviço com relação a atos do fundo de investimento, né? É um momento de muita alteração, então, que exige atenção em todos esses normativos que regulam as relações. Tá? Então, a gente tem hoje a figura do acordo operacional, que, de certa forma, substitui o contrato de gestão anterior. Esse acordo operacional ele pode ser celebrado entre o gestor e o administrador sem a participação do cotista. Muitas vezes é importante, em especial no fundo exclusivo, que o cotista conheça esse instrumento, e muitas vezes entre até como interveniente anuente, porque no fundo exclusivo, você, como cotista exclusivo, você é a vontade do fundo, é a voz da Assembleia. Então, se eu estou contratando serviços do fundo que são prestados ao fundo de investimento, eu tenho que atentar se esse acordo operacional está sendo feito de fato em benefício do fundo de investimento. Então, esses são pontos sensíveis, tá? Que devem ser avaliados, a questão da periodicidade da verificação de desenquadramentos, que ela não é determinada pela 175, ela, quando você trata, né, da falta do dever de fiscalização do gestor e a responsabilidade do administrador com relação ao enquadramento do fundo, que agora ele tem uma responsabilidade a posteriori só de verificação, sequer a periodicidade dessa verificação ela está determinada. Então, isso tem que ser formalizado nesses instrumentos. Existem questões relativas a prazo de guarda de documentos, que não está muito clara na 175, não é que não está muito clara, mas ela determina ali que o prazo de guarda de documentos das operações é de 5 anos, e nesse ponto ela está um pouco defasada com relação ao entendimento jurisprudencial já consolidado do STJ, de que o prazo de guarda de documentos nessa relação contratual entre o fundo de investimento e os prestadores de serviço, ele é de 10 anos, tá? Por ser uma relação contratual. Então, isso traz um risco para o administrador do fundo de pensão, porque se eu tenho uma jurisprudência que fala de um prazo de guarda de 10 anos, não de um prazo de guarda de 10 anos, desculpa, mas de um prazo prescricional para reaver eventuais prejuízos dessa relação com os prestadores de serviço de 10 anos, é necessariamente o meu prazo de guarda que eu tenho que exigir dos meus prestadores de serviço também é de 10 anos. Porque se eu tenho a obrigação de recuperar prejuízo, eu tenho que assegurar que eu vou ter as informações necessárias para exercer esse direito de busca de ressarcimento de prejuízos causados. Então, tem que existir uma relação entre o prazo prescricional e o prazo de guarda de dados, né? Claro, a questão da responsabilidade de classes e subclasses, ela tem um impacto muito grande em todos os normativos que regulam os investimentos das entidades, seja a política de investimento, manuais de investimento internos, ou até mesmo, não, e principalmente os regulamentos dos fundos. Pode passar, por favor. E aí, alguns pontos aqui que eu acho que merecem atenção, a questão da a discriminação das taxas no regulamento, né, que agora, antes você tinha uma taxa global, agora você tem que abrir as taxas de administração, gestão, custódia e máxima de distribuição.
Isso traz muita transparência para o fundo, para você conseguir medir ali aonde que o seu custo ele está sendo direcionado. E tem um ponto muito interessante da 175, que é a taxa de estruturação e manutenção de planos previdenciários, que é você conseguir remunerar a pessoa jurídica ou a pessoa é, que estrutura e mantém planos previdenciários. Isso é interessante para o mercado de pensão, pode ser utilizado em algumas situações para você trazer determinados custos para dentro do fundo de investimento. Tá? Essa abertura de taxas, inicialmente, ela estava determinada para constar expressamente do regulamento do fundo, e agora a CVM abriu um ofício para que ela pudesse ser feita no website do gestor. Então tem que atentar nesse ponto, que muitas vezes o link que consta do regulamento para o website, você não consegue, em alguns casos, ter essa informação diretamente. Então a transparência pode ficar prejudicada. É uma atenção aí para que até os gestores se atentem a esse ponto, porque alguns vários regulamentos, o link ele não está direcionado, existe então essa questão da transparência ela fica prejudicada, tá? O acordo de remuneração é a nova realidade, o rebate deixou de existir, então existe um desdobramento com relação às questões comerciais desses rebates anteriores, que ainda perduraram para alguns fundos, em especial para os fundos profissionais, ali que tinham que fazer, né, assinar um termo de ciência, mas o mercado ele tem se adequado a essa situação do acordo de remuneração, que deve beneficiar somente o fundo de investimento. Antes ele poderia beneficiar até o gestor, que comprometia aí a questão do conflito, né, dos interesses do fundo. Tá? Pode passar. A limitação de responsabilidade do cotista, sem sombra de dúvidas, foi um avanço que traz muita segurança jurídica aí para o nosso mercado, em especial com o histórico de FIPS, né, que a gente sabe, nos últimos 15 anos aí trouxeram algumas dores de cabeça em termos de investimento. Então, hoje, quando a gente fala, né, de toda essa adaptação, a responsabilidade do cotista, né, essa limitação, ela tem sido muito bem aceita, tem constado em todos os regulamentos, em sua maioria, pelo menos, e assim a gente recomenda que seja feito, mesmo naqueles fundos, naqueles FIPs que têm ainda um resquício, né, de problemas, fundos, existem fundos problemáticos que fazem muita chamada de capital apenas para pagamento de despesa ali, com algumas expectativas de recebimento futuros de valores, a gente entende a necessidade de constar essa limitação de responsabilidade, que inclusive que para a FIP passou a ser uma obrigação ali pela 5202, que, que exige que os investimentos em FIP tenham essa limitação de responsabilidade. Uma vez que o fundo tem uma limitação de responsabilidade e ele tem um patrimônio líquido negativo, a 175 ela permite ali o start de um processo de insolvência. Tá? Isso ainda é muito recente, não desconheço um processo que tenha se iniciado nesse sentido, mas o ponto da limitação da responsabilidade do cotista é uma máxima aí que deve ser observada. Agora, existe também a possibilidade de limitação da responsabilidade dos prestadores de serviços essenciais, além da restrição dessa responsabilidade quando o prestador de serviço está representando fundo de investimento às situações de dolo e má-fé. Tá? Isso aqui pode trazer uma certa confusão em termos de as situações em que os prestadores de serviços devem ressarcir o fundo de investimento, em especial também com relação a terceiros. E aí quando a gente olha, né, ao lado da entidade como investidora e da responsabilidade do ETQ, dos administradores que participaram do processo de tomada de decisão, né, essa responsabilidade do decreto 4942 da pessoa física do administrador da FPC, aqui é necessário a gente fechar esse entendimento para que essa questão da limitação do dolo à má-fé não atinja um eventual prejuízo para a entidade e para seus administradores.
Isso tem que estar muito claro. Isso não está muito claro na 175, tá bom? Então tem que ser atentado nos instrumentos de contrato. Pode passar. Bom, a estrutura de classes e subclasses, falada aí como a grande novidade, porque isso traz, de fato, uma segregação patrimonial, possibilidade de redução de custos a ser verificada. Então, eu tenho, no universo das entidades, a possibilidade de trabalhar estruturas de multiplanos, de perfis de investimento, os master feeders, ou até mesmo a questão ali dos FDICs, colocada por Diego muito bem, com a possibilidade de você ter cotas, né, nas subclasses ali, sênios, mezaninos, com características de passivo diferentes. Então, essa estrutura de classes, ela ainda tem aí uma questão tributária que ainda não foi resolvida, né, que a detenção do ativo vai ser no patamar da classe e não mais do fundo. Então, todo o normativo de entendimento precisa ser adaptado a essa nova linguagem, e a questão tributária ela ainda não está resolvida. Então, você tem já alguns fundos é, pré-operacionais, né? Já existe um FDIC que está rolando aí com multiclasses, mas esse assunto, agora que o mercado se adaptou, eu acredito que tanto os administradores e até mesmo a CVM estão se adequando a essa nova realidade estrutural, que é uma mudança muito significativa para os controles necessários e tal. Então, a gente está vivendo um momento em que terminamos a adaptação da 175 e agora a gente está começando a olhar as oportunidades que ela traz, né? E começando a reparar as arestas desses atos dos administradores que foram realizados ali a toque de caixa para poder se adequar a essa realidade e atender ao prazo da CVM. Tá? Então, aqui que eu falei já, o caso de guarda de documentos, essa relação da guarda de documentos, que na 175 ela fala de 5 anos, na, na jurisprudência do STJ ela fala de 10 anos. Então, eu, como administrador do fundo de pensão, eu tenho que olhar qual que é o posicionamento jurisprudencial dos processos que determina qual que é a prescrição do meu direito de reaver um eventual prejuízo no fundo de investimento. Tá? E esse prazo de 10 anos, ele não só resguarda o investidor, mas também os prestadores de serviços essenciais, porque a gente está falando de registros das operações, porque eu também tenho que exigir do meu gestor que ele tome as decisões dele de acordo com o ato regular de gestão. Eu não consigo, de fato, passar para o gestor toda a responsabilidade com relação a esses investimentos realizados via fundo, mas eu consigo sim atribuir obrigações a ele que me resguardem. E esse é o ponto sensível, é você conseguir relacionar a norma, as normas específicas de fundo de pensão, a 4994 e a 23, e nessa conversa com o 75 de forma a resguardar a entidade, porque esses pontos específicos de atenção que são muito válidos numa discussão judicial, e aí, gente, eu necessariamente tenho que falar de discussão judicial, porque no fim do dia, né, a gente está falando aqui da hora que pode dar o problema. Então, tem vários amigos aqui falando sobre investimentos, gestores e administradores, mas no fim do dia é isso que importa. Assim, a gente precisa ter esses documentos, né? Porque eu tenho uma obrigação fiduciária, enquanto administrador de fundo de pensão, de durante 10 anos exercer esse direito de ação de reaver prejuízo. Então, existe um descompasso entre o posicionamento do judiciário e o que está determinado na 175. Tá? Deixa eu passar, por favor. Então, assim, só para a gente concluir, é de fato
uma revolução no mercado de fundos de investimento que atinge diretamente as entidades. Existe a necessidade de se atentar aos contratos vigentes. Existe uma importância, uma necessidade de diligência, de revisar o ato regular de gestão realizado antes da 175, caso os parâmetros de responsabilidade dos seus fundos de investimento tenham se centralizado no gestor, uma nova realidade que não foi avaliada. Então, assim, a gente precisa saber se o gestor está apto a cumprir todas as obrigações postas pelo regramento novo. Muitas das obrigações dos gestores elas eram não só fiscalizadas, mas realizadas pelo administrador. Então, o protagonismo do gestor é muito relevante, o que demanda uma verificação da capacidade do gestor cumprir com essas novas obrigações. Tá? A oportunidade de classes e subclasses, ela é muito interessante para o mercado de fundos de pensão, né? Já que a gente já falou lá, multiplanos, questão dos perfis de investimento, e a questão da taxa de estruturação e manutenção de planos previdenciários ainda vai trazer bastante oportunidades aí para a gente conseguir realocar determinados custos dentro do fundo de investimento, né? Os custos que nada mais são do que os custos de estruturação e manutenção que a própria entidade tem no seu PGA. Então, a governança da tomada de decisão de investimento e a atenção ao ato regular de gestão, elas têm que ser revisitadas para essa nova realidade, considerando para os fundos já existentes o que já estava contratado. Tá? Eu tentei correr aqui, acho que deu para a gente falar rapidamente sobre tudo. Não sei se a gente vai ter espaço para perguntas, mas eu fico à disposição aí para a gente poder aprofundar em algum ponto. Seja para depois. Obrigado. Então, eu queria agradecer aí o Dr. Carlos, né, pela excelente exposição, né, que demonstrou aí com clareza alguns pontos críticos sobre a resolução 175, né? Gostaria de fazer também um paralelo aqui com a resolução aí para VIC 23, né? Que não apenas, né, impõe novas exigências aí técnicas, mas também redefine aí o papel institucional das entidades, né? A gente como investidor qualificado e nosso dever fiduciário, né? E assim, a gente consegue ver que mesmo após aí, né, meses de debate, né, e ajuste normativo, ainda é evidente que o tema continua em evolução, né? Então, assim, as entidades estão buscando consolidar ali as práticas, né, que garantem segurança jurídica, né, eficiência operacional, sem a gente perder a flexibilidade que esse novo modelo de classe passa a permitir, né? Por mais ainda que muitas entidades ainda não sabem ao certo como utilizar, né? Então, acho que está todo mundo meio que aprendendo como a gente vai incorporar isso dentro da entidade, né? Então, a gente também espera uma convergência aí entre, né, CVM, CMN, Previc, né, nesse sentido de gerar uma visão estratégica, né, capaz de transformar o compliance em governança efetiva, né? E não apenas em burocracia. Então, esse eu acho que é o verdadeiro desafio hoje, né, das FPCs nesse novo ambiente, né? Compreender que as normas não são só um obstáculo, mas um instrumento de oportunidade de fortalecimento institucional. Eu não vi ainda aqui, deixa eu ver no questionário, deixa eu ver, sobre perguntas, tá? Então, eu vou prosseguir com algumas aqui, tá, doutor Carlos? Eu acho que a gente tem algum tempo ainda, mas só para não ficar sem nenhum tipo de pergunta, tá? Então, vou pegar algumas perguntas que eu tinha feito previamente, tá? Não vou te colocar aí em saia justa, viu, doutor Carlos? Vou só fazer umas perguntas mais tranquilas aí, vamos dizer assim. Então, primeira pergunta seria né, em relação à compatibilidade com a evolução do CMN, né, com a 5202, no sentido que será que o CMN deveria atualizar sua norma, né,
principalmente o conceito de classe? A 5202, ela demorou a sair, apertou um pouco o prazo ali para as entidades, né? Mas ela, de fato, ela trouxe todo esse linguagem de classes e subclasses, né? Isso traz uma alteração de controles, né, aí das entidades que já inicia ali pela alteração da política de investimento para que essa linguagem seja correspondida e adaptada a essa nova realidade de fundo. Então, todos os controles, né, todos os limites que anteriormente existiam sob o ponto de vista do fundo, agora são verificados sob o ponto de vista da classe do fundo de investimento. O que muda um pouco aí todo esse acompanhamento, não sei quão acostumado o mercado já está com relação a isso, mas me parece que esses desdobramentos que a gente está falando hoje, eles ainda vão se desdobrar ainda muito mais, porque ainda em que pese a adaptação do 175 ter se encerrado lá no dia 30, ainda tem muita coisa para acontecer para que toda a norma possa ser utilizada de forma plena, né? E seja exemplo da questão das classes, subclasse, a questão da insolvência do fundo, o que a gente está vendo aí, as discussões dos é, das novas possibilidades, né, de investimento, é, que criptoativos permitidos, não 75, mas vedados ali na 5202, questão do agro, enfim, tem muita coisa a evoluir de entendimento do mercado de fundo de pensão para que tudo isso possa ser absorvido e beneficiar, né, como todo aí o mercado de fundo de pensão. Tá, eu vou fazer uma última pergunta aqui, que a gente está aproximando aí no minuto final. Na questão, tá, doutor Carlos, que a gente vem batendo muito sobre a responsabilidade entre o gestor e o administrador. Você acredita que a Previc ela deveria exigir umas cláusulas mínimas de responsabilidade nos fundos das entidades? Previ que não, eu acho que essa matéria ela tem que ser tratada mesmo no universo dos fundos de investimento, né? Acho que não cabe a Previ que ela estaria, de certa forma, ultrapassando a sua competência ali, né? Mas é claro que ela pode exigir que as entidades assim contratem e tal, mas eu acho que essa pergunta ela pode até ser estendida aí, o nosso querido Ricardo Pena, que deve participar, porque no fim do dia a gente está falando de uma regulação que ela é tratada ali pela CVM, mas que ela tem o perfil contratual, um perfil privado, né? Então, cabe ao fundo de pensão, como entendedor dos riscos do investimento, de negociar as condições mais adequadas àqueles investimentos. Em situações em que você está investindo em fundos que carregam um pouco o risco, a sua postura vai ser de uma forma, mas os fundos que carregam mais risco, se a gente está falando do fundo multimercado com crédito privado, um FIP, né, os fundos mais estruturados, toda essa diligência que a gente está falando, ela aumenta, né? Acho que no painel anterior, o Rafael estava falando, então, quanto mais alternativo for o investimento, mais você precisa de uma análise não só financeira, mas jurídica do investimento, para análise dessas relações entre classes e subclasses, das garantias, da manutenção de valor de garantias, da efetiva possibilidade de execução de garantias. Então, é, isso tudo tem que ser temperado pelo investidor. Então, na hora que ele vai fazer o investimento, ele vai olhar qual que é o risco que o investimento carrega e ele, né, como investidor profissional, entender ali o que deve ser considerado em termos de responsabilidade dos prestadores de serviço nessa contratação, né? Tá, então,
doutor Carlos, uma última aí. Então, esse novo modelo, ele exige uma entidade mais ativa ou apenas mais documentada? Eu entendo que esse novo modelo coloca a entidade, de fato, numa postura de investidor profissional, né? Você perde a solidariedade com o 75, então você sai de uma certa zona de conforto. Então, as demandas com relação à, à profissionalização do gestor, elas são muito maiores, né? A adequação do processo de seleção de gestor a essa nova realidade, ela é necessária. Você avaliar a capacidade financeira do gestor de arcar com essas obrigações, né? O envolvimento do gestor no investimento, skin in the game. Então, a governança do gestor no seu processo de seleção de investimentos e o monitoramento desse gestor, né? Então, tudo aquilo que vale em termos de ato regular de gestão para o administrador do fundo de pensão, para a entidade, ela deve buscar nos seus prestadores de serviço, né? Então, de fato, assim, é a consolidação do investidor profissional em entidade fechada de previdência complementar, que tem que entender os riscos do investimento e tem que cercar toda essa nova estrutura, essa nova realidade da segurança que cada tipo de investimento demanda dentro do risco relacionado. Tá? Agradeço, doutor Carlos, aí pelas respostas. Encerro aqui o nosso painel. Agradeço mais uma vez aí a equipe da PEP. Agora, em especial, ao Osley e o Alexandre, né, que são os coordenadores aí da Squad. Eu não sei se vai ter uma mensagem final deles, acredito que sim, né, Alexandre? Sim, sim. Então, agradeço a vocês aí pela oportunidade, gente. Uma boa tarde, né? Já o bom dia já passou. Uma boa tarde para todo mundo. É isso, pessoal. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a audiência, né? Sem audiência não seria possível. Gostaria de agradecer aqui também aos painelistas, né? As assets e as consultorias que estiveram aqui presentes conosco hoje. Acho que as discussões foram muito enriquecedoras, muito técnicas, né? Então vai ajudar o universo institucional aí, com certeza. Agradecer aos moderadores, né, que são os colegas aí da Squad de Investimento. O pessoal aí ralou bastante para organizar toda essa agenda, né, dá trabalho. Então, agradecer a vocês, né, o pessoal muito engajado. Agradecer aqui a Previc, né, o Ricardo Pena, que esteve aqui conosco hoje, é importante. Agradecer a secretaria da PEP, né, a Regina, a Camille, né, sem as meninas aí também nada disso seria possível. E, por último, agradecer, né, a diretoria da PEP, toda a diretoria, né, um agradecimento em especial aí ao Herbert e ao Antônio, né, que apoia a gente, né, e tem acreditado nesse projeto. Tá? Então, mais uma vez, obrigado aí pela participação de todos, tá? Acho que um recadinho aqui é importante falar que esse painel, na gravação, em breve vai ser disponibilizada, tá? Então é importante que aqueles que assistiram hoje, participaram, né, também ajude a compartilhar esses materiais, né? É importante que quem não pôde estar aqui conosco hoje tenha acesso a essas discussões. Pedir para vocês seguirem a Pepe aí nas redes sociais, no YouTube, né? A gente está produzindo aí videocasts, então são materiais interessantes e ajuda a gente também na audiência, tá? Então é isso, pessoal. Agradecer a todos e conto com vocês aí para participarem na próxima. Em breve a gente tem mais novidade. Grande abraço a todos.